Muito boa tarde, estamos aqui com António Henriques, CEO do Bison Bank, um private banking, se podemos dizer assim, que presumo que seja a forma mais correta. O Bison Bank, que nasceu da compra do Banif Banco de Investimento em 2018, registrou lucros em 2023, 640 mil euros, se não me falham os números, e em 2024, num resultado surpreendente, pelo menos para o mercado, talvez para o António não tanto, apresenta resultados de 2,5 milhões de euros. Portanto, quadruplicou aquilo que tinham sido os seus primeiros resultados positivos. Já lá vamos ao como é que isto se consegue. Também acredito que uma questão contextual. Mas, primeiro que tudo, António, agradecer a sua presença aqui e depois pedir-lhe assim, um resumo muito resumido, para quem ainda se lembra do Banif Banco de Investimento e ainda não se lembra tão bem do Bison Bank, que apesar de tudo é um banco relativamente desconhecido para o consumidor final português. Assim, se tivesse de resumir em 30 segundos o que é o banco, como é que o apresentaria? Muito obrigado também pelo convite. Enfim, em 30 segundos vai ser muito complicado. Dou-lhe 45, 45, com juros. Mas na verdade é relativamente simples de comparar o Bison Bank com o Banif Banco de Investimento, no sentido em que nós praticamente mantivemos todas os verticais de negócio, com exceção de criptoativos que adicionámos apenas há 2 anos atrás, mas os outros verticais são rigorosamente os mesmos: Private Wealth, Banco Depositário e Banca de Investimento. Portanto, nós mantivemos o modelo do ponto de vista conceptual do negócio. O que mudámos foi a forma como fazemos esse negócio. E enquanto o Banif Banco de Investimento vivia essencialmente da clientela portuguesa, muito suportado na sua casa-mãe, que era o Banif de retalho, não é? Enfim, como a maioria dos bancos de investimento em Portugal, hoje nós passamos a suportar a nossa atividade de Private Wealth principalmente com não portugueses. Portanto, essa é talvez a grande alteração que nós fazemos conceptualmente àquilo que era a estratégia anterior do Banif Banco de Investimento. Portanto, hoje a nossa aposta é essencialmente private banking feita através de clientes internacionais e banco depositário feito através das sociedades gestoras em Portugal. Portanto, basicamente essas são as principais diferenças hoje. Isso é possível fazer porque o contexto português mudou, ou porque é um banco que é uma subsidiária de um banco internacional? Ou pelas duas razões? Sim, talvez pelas duas razões. Na verdade, talvez possa responder com uma outra razão, ainda que essas duas existam. Na verdade, Portugal é um país muito pequeno, com 10 milhões de habitantes e com várias dezenas de bancos a operar. Portanto, se nós considerarmos que o Bison Bank em 2018 ou em 2016, se quiséssemos ainda aproximar mais do momento da resolução, que foi no final de 2015, a resolução da Casa-Mãe do Banif. Portanto, nessa altura, o Banif Banco de Investimento e o futuro Bison Bank perdeu-se todo o seu negócio. Foi como que recomeçar um banco novo. Eu costumo dizer que em 2018 o Bison Bank era uma startup com 10 milhões de prejuízo, ou com custos de estrutura de 10 milhões, porque não tinha fontes de receita materiais. Portanto, a primeira variável que de alguma forma determinou esta aproximação ao mercado internacional foi a inexistência, na nossa opinião, do mercado português para desenvolver um banco de raiz. Okay. Depois, naturalmente, que o facto de passarmos a ter um acionista internacional ajuda a passar esta mensagem de necessidade, porque é tudo o que um acionista internacional quer ouvir, é que nós queremos de facto internacionalizar o banco e ter uma dimensão superior. Depois o contexto naturalmente também, porque na verdade a nossa primeira estratégia foi desenvolver a ponte com a Ásia, só que tivemos no meio de tudo isto um evento mundial que alterou tudo, que foi o Covid e a pandemia. E na verdade a Ásia fechou a certa altura e nós estávamos exatamente num processo de desenvolvimento de negócio com a Ásia fecha. Portanto, e isso
foi o último trigger para nós, de facto, olharmos para lá da Ásia e hoje nós temos clientes de 130 países diferentes, onde a Ásia nem sequer representa os primeiros 3 lugares destes clientes. Portanto, na verdade, é contexto, também necessidade, certo, e também acionista. São muitas variáveis, não é? Se os meus dados estão corretos, os vossos principais mercados, os 3, Estados Unidos, Turquia e Brasil, correto? Sim, os principais. Porquê? Porque foi uma aposta, ou seja, a minha pergunta é, foi uma aposta clara ou também foi contextual e orgânico? Sim, na verdade nós não determinamos muito esse ranking porque ele é determinado pelas necessidades dos nossos, certo, clientes. Portanto, o que na verdade esse ranking quer dizer é que esses são os 3 países que mais olham para Portugal hoje. Por exemplo, a Ásia, nomeadamente a China, neste momento está-se a aproximar da 3ª posição, porque a China começa a abrir novamente os seus mercados e Portugal é sempre um destino de eleição. Portanto, não é tanto o Bison Bank ou a estratégia comercial do Bison Bank que determinou vamos desenvolver Estados Unidos, Brasil, Turquia, é ao contrário. Quais são os países que de alguma forma estão a olhar mais para Portugal. E o denominador comum destes países, não só destes 3, mas de todos os países, é sempre, na verdade, algum risco subjacente a esse país, quer seja um risco político, um risco geográfico, um risco social, que as pessoas, os cidadãos comuns percepcionam e que os faz, enfim, motivar no sentido ou da relocação, que é o caso, um caso que existe, ou até do início da construção daquilo que nós chamamos um backup plan, que não é mais do que diversificar as possibilidades de gerir a sua riqueza. E hoje, para alguém que vive na América Latina, na África do Sul, ou mesmo em alguns países da Ásia, ter parte da sua riqueza num banco que está presente num país da União Europeia é um fator de segurança que ajuda a mitigar também enfim, os riscos da não diversificação. Esta questão de os Estados Unidos, por exemplo, serem um dos mercados, quer dizer, o principal, não é? Sim. O vosso... Não sei como é que os mercados de clientes já não sim, estou aqui com alguma dificuldade em dizer país, isto. Normalmente nós dizemos que é o país de onde temos mais clientes, não é? Pronto, porque isto em inglês é mais fácil às vezes, não é? Por vezes. Os Estados Unidos representam o vosso maior número de clientes, vamos dizer assim. Nesta altura em concreto, isso aumenta, por exemplo, também a vossa exposição ou não? Ou vocês não têm exposição, por exemplo, à dívida norte-americana? Como é que funciona? Sim, nós temos, enfim, a resposta a 2 níveis. Eu hoje diria que todos os bancos estão relativamente expostos àquilo é o problema da globalização, contexto, não é? Contexto americano, não é? Os Estados Unidos até há bem poucas semanas eram um afinador de mercados, um certo, diapasão de mercados. Hoje já não é tanto, portanto quer dizer que até há bem poucas semanas todos os bancos de alguma forma diversificavam os seus ativos também com instrumentos financeiros americanos, nomeadamente dívida americana. Que agora já não está tão apetecível. Agora já não está tão apetecível pela incerteza, mas é também essa incerteza que continua a motivar os cidadãos americanos para encontrar soluções alternativas. Portanto, okay, e isso é de alguma forma uma variável positiva para o nosso modelo de negócio. Portanto, esta incerteza de mercados continua a causar essa sensação de risco aos americanos, e os americanos escolhem diversificar o seu risco, quer saindo do próprio país, certo, quer partilhando a sua riqueza com outros países. Notar que Portugal não é o único país de destino de americanos, claro, como é evidente. Sim, mas vem muito para a Europa, não é? Dos países, e Portugal na Europa é claramente um dos países escolhidos, mas depois do outro lado da equação naturalmente está: e agora, onde é que vamos investir o nosso dinheiro, não é? Vamos continuar a investir no mercado americano, vamos continuar a investir noutros mercados. Eu continuo a ser apologista da diversificação. Eu acho que não há forma melhor de mitigar o nosso risco do que, enfim, como se diz em Portugal, colocar os ovos nos vários cestos, não é? Exatamente, os ovos regra número 1 nos vários cestos, e eu penso que essa regra deve manter-se, e Estados Unidos continuam a ser um cesto. Na verdade, o que deve acontecer é eu reduzir a minha
exposição aos Estados levar Unidos. Um cesto mais pequenino para os Estados Unidos. Reequilibrar esse balanço, talvez hoje, considerando que os Estados Unidos já não são esse diapasão que nós acreditamos que poderia ser, e eventualmente encontrar outras geografias no mundo que também possam, de alguma forma, trazer essa maior certeza no futuro, sendo certo que hoje, à data de hoje, de facto, tudo está, enfim, com um nível de incerteza muito grande, e aconselha-se de facto alguma prudência. Exato. Em investimentos. Prudência vai ser a palavra 2025, mas já vamos ao resto do ano. Vou voltar ainda a 2024. O Bison Bank apresentou, e eu há bocado disse propositadamente à portuguesa, porque eu penso sempre nisto: se a minha mãe ouvir ou ler, como é que ela vai identificar? Portanto, não pareceu propositado, mas foi. Apresentou resultados de 2,5 milhões de euros. Também foi contextual, ou foi uma mistura de contexto e naturalmente, de estratégia e de operação? Sim, na verdade as duas coisas simultaneamente. Porque é um crescimento muito grande, mas não é? Portanto, que estratégia é que foi feita para crescer tanto? Sim, há pouco a Margarida disse que não foi surpreendente. Para mim também foi um pouco surpreendente e muito acima das nossas expectativas iniciais. Penso que os dois fatores também coexistem aqui. Por um lado, enfim, é sempre contexto, não é? E como nós verificámos em Portugal e no mundo, 2024 foi um ano bom para os bancos, na sua grande maioria. A maior parte dos bancos portugueses e internacionais apresentaram os seus melhores anos de sempre. Sim, continuamos a bater recordes históricos em tudo. E o contexto foi efetivamente interessante para os bancos. Os bancos tiveram, enfim, há uns anos muito agarrados a taxas de juros negativas, que teve o mérito de tornar os bancos muito mais eficientes para combater essa restrição, e no momento em que as taxas de juros começam a crescer, na verdade os bancos colhem também os benefícios da taxa de juros positiva, mas também de toda a revisão de processos, tornando mais eficazes, que os obrigou a que aconteceram no contexto de taxas de juros negativos. Portanto, foi um conjunto de benefícios contextuais. Depois, no caso particular do Bison Bank, na verdade, o crescimento é também orgânico, porque nós fechámos o ano com cerca de 4.300 clientes, nós neste momento já ultrapassámos os 5.000 clientes. 2024 nós crescemos muito no número de clientes, e para percebermos que é um crescimento orgânico, nós no primeiro trimestre crescemos mais 700 clientes face àquilo que nós tínhamos fechado em 2024. Portanto, o crescimento continua muito orgânico. O que é interessante é também inesperado, mas efetivamente este contexto internacional que todos nós infelizmente observamos como um contexto altamente negativo, no caso particular do Bison Bank também tem trazido esse benefício, porque Portugal felizmente continua a ser segurado, pensado e olhado como um país seguro. Quer para investir, quer para as pessoas se relocarem. E tem tido crescimento de clientes portugueses? Crescimento expressivo? É também uma pergunta muito interessante, porque na verdade Private Wealth nós estamos a olhar essencialmente para os clientes internacionais, mas enfim, há cerca de 2 anos e meio nós percebemos que o Bison Bank estava a ser já bastante conhecido no contexto internacional, e em Portugal quase ninguém conhecia o Bison Bank. Também muito influenciado pelo nosso projeto de criptoativos, que na verdade mostrou o banco lá fora muito bem. E isso levou-nos de facto a pensar o que é que poderíamos fazer também para crescermos do ponto de vista da nossa marca em Portugal, e lançámos também um produto muito interessante, que é o produto que os portugueses gostam muito, que são os depósitos a prazo. Somos uns tradicionalistas. Somos uns tradicionalistas. E bem, apesar de tudo, enfim, na verdade, do ponto de vista mais financeiro e não é o melhor produto do mundo, mas ainda assim no contexto também histórico continua a ser seguro. Não é? É talvez o único produto
que nós temos em Portugal, que o Banco de Portugal e o Fundo de Garantia de Depósito de alguma forma suportam essa responsabilidade. Portanto, os portugueses continuam a olhar para esse produto muito bem e nós lançamos uma conta de depósitos a prazo específica para clientes portugueses, onde só podem ter depósitos a prazo connosco, e essa conta foi e continua a ser de facto um sucesso, porque de repente começámos a crescer também em número de clientes portugueses, e hoje os clientes portugueses também já estão a competir com o top 3 dos países com mais neste produto cidadãos. Neste caso, para portugueses, o nosso produto, esta conta é muito específica porque tem uma característica que os portugueses também gostam muito, que é não paga comissões para se ter essa conta. Certo. A nossa conta nós chamamos de private banking, naturalmente é uma conta com comissões, portanto, tem produtos e serviços associados em linha com enfim, o que gostamos de oferecer também aos nossos clientes. Esta nós criámos especificamente para portugueses, com um produto que eles gostam muito, que é depósitos a prazo, e com uma característica que também gostam muito, que é sem qualquer comissão. Ok. E há pouco começou a falar eu não quero dizer mal o nome, Bison Digital Assets, certo? Isso. Lançada há cerca de 2 anos. Primeiro a ter licença do Banco de Portugal para a negociação e representação de criptoativos, que volta a ser, sobretudo com a nova administração norte-americana, um assunto na agenda do dia. E tem sido também bastante a vossa aposta e, como o António dizia, também a vossa aposta para serem reconhecidos internacionalmente. Porquê esta decisão? Porque, ou seja, é que é quase a vossa primeira decisão estratégica, não é? E é uma aposta muito forte. Porquê esta aposta nos criptoativos que ainda levanta tantas dúvidas para tanta gente? Sim. De facto, criptoativos é altamente estratégico para o Bison Bank, e foi também há 3 anos quando iniciámos este projeto, sendo que depois o lançamento oficial fez 2 anos agora em janeiro. Na verdade, a vontade que nós tivemos de trazer criptoativos para dentro do Bison Bank, através da nossa subsidiária Bison Digital Assets, foi provocada por 2 motivos. Sendo que o principal foi, ou teve a ver também com a inexistência de mercado bancário em Portugal, e a dificuldade também de desenvolver um banco com esta abrangência mais internacional. É difícil e é preciso muito dinheiro para desenvolver um banco português ao serviço de clientes internacionais. E os criptoativos trouxeram essa variável interessante, que é, porque ainda hoje, 3 anos depois, o Bison Bank é um dos poucos bancos no mundo que tem uma subsidiária com licença para negociar criptoativos. Portanto, há 3 anos atrás ainda foi mais especial e, de facto, com esse lançamento, o Bison Bank ficou conhecido no mundo inteiro. Chamou a atenção, não é? Super atenção. Eu hoje vou, desloco-me essencialmente à Ásia, mas vou a Hong Kong, ou mesmo à China, ou a Singapura, e toda a gente conhece o Bison Bank e, como eu dizia há pouco, mais e melhor do que há pouco tempo se conhecia em Portugal. Portanto, essa dimensão de, aqui está uma ideia interessante para nós projetarmos o Bison Bank, existiu e na verdade continua a existir, mas também depois do ponto de vista do produto e enfim, daquilo que pode vir a oferecer ao mundo e à economia real, nós acreditamos mesmo que criptoativos pode disromper o mundo. A tecnologia é muito forte, é muito robusta, ela está super sólida. Nós vemos com o contexto todo mundial que temos, a Bitcoin continua a performar ao nível dos melhores ativos do mundo e nos últimos dias a crescer e a aumentar o seu preço novamente. Portanto, a tecnologia subjacente é de facto muito robusta. Naturalmente, como em tudo, existem enfim, tokens, eu não sei como traduzir isto em português, que são maus. Exato. Mas há outros que já demonstraram que são bons, mesmo
na dimensão que talvez o cidadão mais comum usa para justificar a não adoção de criptoativos, que é uma associação muito grande enfim, à lavagem de dinheiro. É interessante, enfim, muito rapidamente um dado estatístico. Crê-se que no mundo real, portanto, incluindo criptoativos, mas no mundo real, 2 a 5% do PIB mundial sejam associados a lavagem de dinheiro. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa entre 800 bilhões a 3 a 5 bilhões de dólares associados a lavagem de dinheiro globalmente. Certo. Ora, criptoativos hoje têm enfim, representam cerca de 3 trilhões no mundo inteiro, portanto, muito abaixo daquilo que é o PIB global, e apenas 1,1% desse valor é associado à lavagem de dinheiro. Portanto, estamos a falar de 30 bilhões de dólares. Portanto, 30 bilhões de dólares em 800 bilhões é 0,04%. Portanto, é muito pouco. Portanto, as pessoas, na verdade, associam muito, e não há como não associar, é factual, é verdade, mas não é isso, não é? Mas não é isso que justifica os 800 bilhões de dólares, no mínimo, associados àquilo que é a lavagem de dinheiro do ponto de vista global. Portanto, nós acreditamos mesmo que a tecnologia é muito forte, acreditamos que o sistema financeiro vai evoluir todo para o uso de blockchain, porque ela é muito melhor para a proteção de todos. Naturalmente que as coisas más vão ficar para trás e as coisas boas vão persistir. E algumas das más vão continuar, porque é assim como que o mundo, é evidente, o mundo funciona é assim que o mundo funciona. Quanto é que representa para o vosso negócio já a questão de cripto? Muito pouco ainda, não é? Muito pouco. De facto, é uma aposta de longo prazo. É uma aposta de longo prazo, muito baseada naquela perspectiva de também queremos ser os primeiros e, enfim, nós olhamos para a Bison Digital Assets como uma startup, enquanto nós hoje olhamos para o banco como... Já é a vossa segunda startup, na verdade. O Bison foi a primeira. Exatamente. Mas, de facto, ainda é, e esta é mesmo uma startup real, não é? A crescer com pessoas, a crescer com tecnologia, a crescer com processos, a crescer com o número de clientes. Nós fechámos 2024 com cerca de 160 clientes, já estamos com mais de 200 clientes, portanto, todos os dias temos novos clientes na Bison Digital Assets. O paradigma de Portugal mantém-se. Também estrangeiros? Era isso que eu ia exatamente a dizer. Portanto, o paradigma português mantém-se, porque, na verdade, o negócio de Portugal é muito pouco. Contudo, aqui os países abrangidos são diferentes, porque, na verdade, aqui também conseguimos capturar a atenção de países europeus. Certo. Enquanto no Private Wealth não precisamos, porque, enfim, os países europeus, com exceção de um ou outro, não têm os riscos que eu falei há pouco, mas aqui, na verdade, não há alternativa, não há concorrência. Portanto, nós aqui também temos muitos clientes europeus, o que é também fascinante. Agora, não pesa ainda hoje no meu modelo de negócio no Bison Bank. Hoje o produto bancário do Bison Bank são 60% de margem, 40% de comissões de clientes. Não temos crédito, e é também uma característica do nosso banco, ainda que, já agora entre parênteses, nós oferecemos crédito à habitação indiretamente através de um parceiro espanhol, o CI, é um produto também muito interessante para os nossos clientes, mas, enfim, esta proporção de 60-40 hoje, portanto, e na verdade é marginal Digital Assets, mas daqui a 2 ou 3 anos queremos que Digital Assets venha a representar quase paridade, ou ser paridade com o produto, as comissões de clientes que hoje temos no banco. Portanto, queremos muito que ter algo de 30-30-30 daqui a 2, 3 anos, sendo que um destes 30 será ativos digitais. Já que estamos no digital, como é que olha também para esta digitalização da banca e dos serviços bancários? E Portugal, como já foi aqui dito várias vezes, nós temos muitas características muito tradicionais.
inclusivamente até o desaparecimento dos balcões físicos é uma coisa muito difícil, também porque temos uma população muito envelhecida e temos muita falta de literacia digital. Todos os relatórios nos destroem absolutamente nesse quesito. Como é que olha também para a evolução do setor, porque também foi muito rápido e sobretudo depois da pandemia, que é exatamente quando o Bison começou a operar. Sim, é também um processo que merece alguma reflexão, porque efetivamente por volta de 1986 ou 1980, quando começam a nascer os novos bancos, depois das nacionalizações pós-nacionalização, a banca portuguesa teve um crescimento digital muito, muito forte, enfim, como por exemplo o Millennium BCP, o Banco Comercial Português na altura, onde eu entrei em 1994 e onde estive também BPA, 16 anos, e depois o BPA. Portanto, a indústria financeira em Portugal, nessa altura, teve efetivamente um nível de digitalização muito forte, muito trazida pelos bancos que nasceram pós-nacionalização. Depois, durante estes anos e até hoje, os outros bancos que já eram bancos também nacionalizados, que já tinham os seus próprios sistemas de informação e a sua própria tecnologia, teve um caminho de adaptação e também teve que correr atrás dos novos bancos digitais. Certo. A nova rede, na altura, foi um caso de sucesso gigante, e os outros bancos acabaram por também fazer esse processo de digitalização durante esses anos. É importante nós todos lembrarmos que a primeira conexão de internet em Portugal foi há pouco mais de 30 anos. Sim. Portanto, não é assim uma coisa... é relativamente nova. É relativamente nova, e também todos nos lembramos o que é que foi a internet depois de a conhecermos como tal. E foi também uma pedrada no charco para todos, não é? Uma coisa altamente nova. Hoje nenhum de nós consegue sequer imaginar um mundo sem internet. Sim. É altamente impossível. Portanto, houve um processo de grande digitalização. A verdade até é que a tecnologia continuou a não parar. A pandemia trouxe aí alguns benefícios, mas essencialmente ao nível da mobilidade e da necessidade que as empresas tiveram para tornar móvel a sua forma de trabalhar, mas não do ponto de vista de novas tecnologias, porque elas já existiam. Não? Sim, foi só a sua utilização, não é? A sua utilização, isso mesmo. Isso generalizou-se, mas é um facto determinante. Agora temos a inteligência artificial, de facto, essa sim a romper com os paradigmas, porque de repente... Nunca conseguimos, não é? Estamos sempre a correr atrás de alguma coisa. Estamos sempre a correr, mas enfim, vou fazer 54 anos daqui a pouco, a um mês, e acho isso altamente positivo, porque estamos sempre, de facto, a fazer coisas melhores e de formas diferentes, sempre mais eficientes. Naturalmente que há sempre as questões estáticas de, que chatice, uma série de pessoas vão perder empregos, mas há outros milhares de pessoas. Nem perguntava nisso, perguntava mais se nós, desculpe interrompê-lo, se nós conseguíamos acompanhar, no fundo é quase isto, não é? Às vezes sentimos que, enquanto consumidores, até ainda estamos a tentar perceber o que aconteceu e de repente já temos coisas novas, e algumas delas, por serem desconhecidas, também causam algum receio. Sim, não é? Eu quando, enfim, eu há 30 anos atrás tinha 24 anos, não é? Nessa altura eu achava que de facto eu iria estar sempre no pico da inovação e que o mundo para mim nunca seria incerto. Nunca seria surpreendente, não é? E eu estaria sempre lá. Agora eu começo a perceber os ciclos de vida e começo a perceber que efetivamente as novas tecnologias que vão aparecendo, nós ainda vamos conseguindo agarrar, mas temos já a noção que já não agarramos todas. I'm not young enough to know everything, não é? Já dizia Oscar Wilde. Agora, a parte mais interessante, eu sou altamente positivo, é que eu acredito que hoje eu tenho 54, mas também há pessoas com 24 anos e que também há pessoas que acreditam que o mundo vai ser melhor daqui a 30 anos e eu penso que é isso que vai acontecer. Eu penso que o mundo vai sempre encontrar soluções para ser um mundo melhor. Eu acredito que há mais pessoas boas do que pessoas más no Ainda mundo. Bem. E eu penso que esse caminho vai continuar a ser feito. Eu acredito muito na tecnologia. Enfim, também voltando a Portugal, eu também entendo
eu entendo que os bancos maiores, os grandes bancos portugueses, tenham alguma dificuldade em terminar com o status quo do não digital, porque efetivamente há muitos clientes portugueses que gostam e continuam a gostar de ir à agência. Há também quase aqui um problema social para sustentar e para resolver, mas efetivamente há uma variável que os bancos portugueses também têm que começar, e tenho a certeza que olham para ela, que é a variável também da globalização, e hoje já existem bancos no mundo que são 100% digitais. Certo. 100% digitais, e que se conseguem, e alguns com milhões e milhões e milhões de clientes, e que se um deles se instalar em Portugal com estratégia efetiva para dominar o mercado português, eu estou muito convencido que os bancos maiores em Portugal vão ter alguma dificuldade em fazer esse combate. Contudo, não tenho informação total suficiente, é apenas a convicção de quem também olha para os temas digitais de uma forma global, e hoje há bancos internacionais que estão a fazer de facto coisas fantásticas. Estamos em mudanças geracionais, não é? As mudanças geracionais trazem sempre essas alterações, mesmo à forma de consumo e tudo. António, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu tenho aqui pelo menos mais duas perguntas para si. Primeiro, saber se pensam lançar novos produtos agora em 2025, nas várias áreas digitais, não para portugueses só, para estrangeiros só, não sei. Não sei se sim, e depois vamos à outra que é um bocadinho mais sim, vamos de certeza lançar novas coisas em 2025, e vamos lançar associadas essencialmente aos criptoativos. Eu não posso ainda revelar exatamente, mas posso dizer que aguardamos que o MiCA, que é a nova regulação europeia, que está à espera de ser transposta para a lei portuguesa, portanto, assim que esse novo regulamento /lei seja transposto para a lei portuguesa, nessa altura o Bison Bank está já preparado para lançar um produto novo nesta área. Portanto, temos de falar nessa altura, é isso? Assim que for transposto, nós temos de conversar. Podemos falar nessa altura. Portanto, sobretudo na área dos cripto, os novos produtos para 2025. Sim, eu posso, enfim, o nosso maior objetivo para os próximos anos é consolidar este modelo de negócio. Enfim, ele está a ter taxas de crescimento muito altas, que nós acreditamos que não se vão manter para sempre. Sim, a parte de uma base mais baixa é natural que cresça mais agora, não é? Como é evidente, mas ainda assim está com taxas de crescimento muito grandes, portanto acreditamos muito que ela vai normalizar daqui a 1 ano, 2 anos. Portanto, o nosso objetivo é assegurar que este modelo de negócio é sólido e subsiste para lá desta taxa de crescimento, mas na verdade queremos também consolidar outra dimensão interessante, que é esta alteração contextual do Bison Bank, que deixa de ser um by design ou de raiz um banco de investimento e passa a ser essencialmente um private banking. Portanto, nós mudamos essa forma de estar também. Hoje queremos ser um private banking de eleição. Sabemos que não somos o primeiro banco dos nossos clientes, porque os nossos clientes todos têm o seu primeiro banco no seu país de origem, mas queremos ser o primeiro banco dos nossos clientes em Portugal. E isso obriga-nos também a trabalhar para lá do produto que nós já oferecemos bem, obriga-nos a trabalhar o serviço, e queremos muito oferecer, e nos próximos anos também oferecer esse serviço aos nossos clientes, que é uma variável que não vai ser tão visível do ponto de vista de marketing, não é? Porque é algo que os nossos clientes vão sentir diretamente. Sim, mas que é exclusivo e que é personalizado e que se distingue por isso mesmo, não é? Agora, numa análise assim, eu gosto muito de convidar os meus convidados, passando o pleonasmo, a fazer futurologia, porque eu acho que temos de ser otimistas não é? Para manter a nossa esperança. Olhando para 2025, e o primeiro trimestre foi marcado por muita incerteza, já falámos aqui sobre isso, as próximas semanas provavelmente vão continuar. Temos as tarifas tão conhecidas em stand-by até julho, portanto depois em julho devemos ter mais novidades, mas aqui a única certeza que parece que temos é que vai ser muito divertido até ao final do ano. Portanto, não sabemos muito bem o que esperar. Quando olha para 2025, e é um gestor, portanto, apesar de toda a incerteza e da futurologia, tem de ter
objetivos definidos e tem de ter estratégias que agora já não são há 5 anos, são para aí há 5 dias, né, para sobreviver, mas quais é que antecipa que são os maiores desafios, mas também as maiores oportunidades que este ano nos traz. Com mudanças, desculpa acrescentar, há pouco enquanto falávamos da questão de como os criptos estão a ganhar, como a dívida americana está a subir, e nós temos atualmente um cenário até bastante confuso nos mercados, ou na atuação clássica, se pudermos chamar, dos mercados, não é? Temos a dívida a subir, o dólar a cair, o ouro a subir também, mas as bolsas também a subir, portanto isto está tudo assim meio confuso, parece que nada daquilo que nós aprendemos como sendo a forma clássica das coisas funcionarem está a funcionar. Isto também são sinais dos tempos, presumo eu, não é? E destas mudanças de que falámos. Por isso, quando olha, consegue vislumbrar alguma coisa ou como é que se faz isto? No fundo, eu acho que a pergunta é essa, como é que se prevê, como é que se traça uma estratégia? Vou colocar em dois cestos diferentes a minha resposta. De igual tamanho é a questão? De igual tamanho. Okay. De igual tamanho. Nenhum é dos Estados Unidos, então? Vou falar dos Estados Unidos. O Bison Bank, na verdade, como eu disse logo no início, vive de clientes que são de países com algum risco social, político, alguns riscos. Essa incerteza, se olharmos para o mundo, existe hoje, um bocadinho mais focada nos Estados Unidos, mas existiu sempre, ou por problemas na Turquia, ou por problemas em Hong Kong, ou por problemas na Venezuela. Está mais exacerbada, se calhar, pela comunicação também? É isso que está... Porque são os Estados Unidos, não é? Mas do ponto de vista de estratégia de negócio do Bison Bank, efetivamente, nós já convivemos com a incerteza dos nossos clientes há muitos anos, e isso também é o nosso negócio. Porque, na verdade, o que nós queremos é oferecer uma camada de segurança a clientes que, efetivamente, vivem... Operam nesses mercados. Em países com alguma incerteza. Portanto, você está tranquilo. Desse ponto de vista, sim. Desse ponto de vista, sim. O outro cesto. E vou juntar aqui, enfim, a minha experiência de bancário. Eu só fiz banca na vida, mas também a minha experiência de cidadão normal e que também... De consumidor também, não é? De consumidor, não é? E que cresceu num ambiente altamente ocidentalizado, onde os Estados Unidos eram sempre o nosso diapasão, como eu já referi há pouco. E honestamente, eu já consumi muita literatura sobre o papel dos Estados Unidos ao longo dos últimos 200 anos, e na verdade há um fio condutor que colocava sempre os Estados Unidos na resolução dos nossos maiores problemas. Portanto, no final do dia nós tínhamos sempre os Estados Unidos que encontravam uma forma do mundo ser um mundo melhor depois de qualquer episódio. Estamos a falar da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, de vários acontecimentos, sempre com benefícios grandes para os Estados Unidos. Não nos importava, o que importava era que tínhamos aqui alguém que segurava o mundo. Eu penso que esse paradigma terminou, quando de repente conseguimos perceber que afinal um homem... O mundo é maior do que... Um homem consegue influenciar um país tão grande como os Estados Unidos, e eu penso que essa segurança em todos nós, pessoas muito ocidentais, terminou. E eu penso que talvez a aprendizagem que devemos ter hoje e que devemos usar para gerir os nossos próximos tempos será que efetivamente temos que colocar no modelo mais do que um diapasão. Um diapasão é um instrumentozinho que é usado para afinar os instrumentos, não é? E normalmente nós confiamos, não é? O diapasão é o diapasão. Bom, dá sempre a mesma nota, não é? O que nós concluímos agora é que o nosso diapasão, afinal, não dá sempre a mesma nota. E vamos ter que, provavelmente, ter outros instrumentos de afinação para nos ajudar a ter um maior controle, de facto, sobre a nossa vida futura.
Isso tem aquela parte da vantagem de sabermos que o mundo tem mais do que 200 anos, portanto, ele já verdade. existia e já não tombava antes dos Estados Unidos existirem. Isso António, obrigada por esta conversa e até à próxima. Muito obrigado, Margarida.